E aí, pessoal, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal para vocês. Hoje, o que eu decidi trazer para vocês aqui é falar um pouco sobre os comportamentos que nunca lhe ensinaram sobre o dinheiro. Ninguém nunca lhe ensinou praticamente nada sobre o dinheiro. A única coisa que lhe ensinaram a fazer muito bem foi que você deveria gastar tudo aquilo que você ganha. Existe todo um contexto por trás disso, do porquê que você adota esse comportamento, do porquê você acaba ficando preso e não vê saída nisso daí. Eu já falei em outras lives de que muitas vezes você acaba ficando meio como um prisioneiro no qual não vê nenhuma possibilidade, não enxerga nenhuma saída, não busca nenhuma ajuda, porque quem é que tem coragem de conversar sobre dinheiro? Isso acaba sendo também um dos tabus que lhe ensinaram que você não deve fazer. Então, eu acredito que essa live de hoje ela vai ser bem interessante para quem realmente quer uma transformação, quer uma mudança na sua realidade financeira, para que não fique, para que saia mesmo dessa roda dos ratos, desse ciclo dos ratos, que você trabalha, 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 trabalha a todo momento e você só gasta dinheiro. E não é que isso simplesmente seja errado. Agora, a minha ideia aqui é de que você comece a imaginar também que existe uma vida além disso. A sua vida ela não tem que se resumir somente a você trabalhar todos os dias da sua semana, chegar no fim de semana e você gastar todo o seu dinheiro. Enquanto você fica focando só no presente, só no momento atual da sua vida, todo o seu futuro ele está sendo negligenciado. E você pode não enxergar isso de nenhuma forma. É aquilo que eu costumo dizer. Se lhe ensinaram dessa forma, você só está seguindo aquilo que lhe foi proposto. E justamente por isso você não vê nenhuma saída. A live de hoje, eu acho que eu vou estar aqui numa velocidade um pouco menor, num 0,5 aí, porque semana passada eu fui competir o Campeonato Brasileiro de mountain bike e acabei ficando doente. Tô muito doente hoje, então eu acredito que eu vou estar numa rotação um pouco menor, mas o conteúdo ele vai ser bom para vocês hoje aqui. Eu preparei algo realmente que pode transformar a vida de vocês. Falar um pouco também sobre a ansiedade financeira que muitos não sabem que vivem isso, mas acabam passando por isso diariamente. Porque é que em vários momentos do seu dia você acaba ficando tão ansioso, você tem calafrios quando alguém lhe pergunta se você tem dinheiro para fazer determinada coisa ou se você tem dívidas. Se eu chegasse aí para você agora, presencialmente, e falasse, ó, pessoal, quem aqui tem algum tipo de dívida? Eu duvido que alguém iria ser sincero comigo e falar disso abertamente. Porque existe sim um tabu com relação a isso que nos impede de, de conversar sobre dinheiro. Eu falo por mim, por experiência própria, eu não tenho esse hábito com outras pessoas de, sei lá, chegar e dizer, ah, meu salário é tanto. E não é que você precise sair dizendo o quanto você ganha. Não é necessário você fazer isso. Mas vamos supor que você está no seu grupo de amigos. E quando eu falo amigos, é dos seus amigos de verdade. Não é de um conhecido que você vai dizer uma coisa e ele vai sair espalhando para todo mundo. Mas vamos supor que você chega no seu grupo de amigos e fala ali, ah, eu estou com tal problema financeiro, eu não estou ganhando tão bem durante esse período, estou tentando buscar algumas oportunidades. Você não fala isso. E sabe por que eu digo que você não fala? Porque eu me espelho nesse comportamento. Quando eu terminei a universidade, eu tive que, não encontrei emprego algum, né? Porque me prometeram que eu iria ter um trabalho assim que eu saísse da universidade e eu não consegui esse trabalho. E o que eu tive que fazer foi lavar estofado lá com meu tio. Era a única opção que eu tinha, então eu fui. Mas eu me sentia muito envergonhado de estar fazendo aquilo, porque era um universitário que tinha acabado de pegar o diploma e tinha que estar fazendo aquilo. Só que é uma vergonha que você guarda para si mesmo.
E caso você não saiba como lidar com isso, isso pode acabar lhe gerando uma ansiedade muito grande. Porque você sabe que poderia fazer algo mais, você poderia ganhar um pouco além mais daquilo, e você acaba ficando preso, porque não enxerga uma saída, porque lhe disseram que aquilo tá bom. E quantas vezes, quando nós falamos sobre dinheiro, você fala, eu queria ter um pouquinho mais dinheiro, queria ganhar um pouquinho mais, você está falando isso para outra pessoa e outra pessoa simplesmente lhe corta. Mas para que é que você quer? Você quer ficar rico? Você vai virar outra pessoa? Você vai ser uma pessoa ruim? Então, todos esses quesitos passam a ser adotados pelas pessoas para que você não tenha progresso, por assim dizer. Então, acaba sendo por isso que ninguém vai lhe ensinar a ter dinheiro. Se você está assistindo aqui a live, se você acompanha os vídeos no canal, se você acompanha as lives aqui também, eu sugiro já que você se inscreva aí no canal, antes que eu me esqueça de pedir isso lá no final do vídeo, mas se você está buscando esse tipo de conhecimento, você já está tendo uma evolução enorme. Você já está progredindo de alguma maneira, querendo aprender a como ter dinheiro. E o que eu quero te dizer aqui é que não é, sinceramente, não é algo ruim você buscar isso. Eu queria propor isso também, que você parasse de ter esse foco muito negativo, muito ruim sobre o dinheiro. Quando eu comecei também a falar sobre investimento, sobre dinheiro, falar que eu quero ter muito dinheiro, isso acaba sendo uma coisa que você não vai comentar com todo mundo, porque parece todo mundo tem uma visão muito negativa quando você fala isso. Mas passe a adotar isso daí. Passe a adotar esse foco positivo. Eu quero ter dinheiro para ter uma vida melhor, para conquistar as minhas coisas, para não ficar sempre preocupado com tudo, para chegar na aposentadoria e simplesmente não ter nada, porque é isso que lhe ensinaram sobre dinheiro. E lhe ensinaram dessa forma porque toda a construção, por assim dizer, histórica da coisa, ela funciona dessa maneira. Vai entrar numa parte meio chata agora de conteúdo em si, mas se a gente for pensar em como é que funciona todo o aspecto produtivo, nós somos feitos para consumir. Ninguém é feito para guardar dinheiro. Quando eu estou dando aula para os alunos na universidade, eu acabo falando muito isso sobre quando nós estamos vendo lá as teorias de administração. As empresas, elas focam desde sempre para que você passe a ser um consumidor nato. Ninguém, nenhuma empresa quer que um cidadão comum ele guarde dinheiro. Ele só quer que você gaste e principalmente que você não tenha parâmetros, você não tenha princípios, você não tenha valores com relação ao dinheiro. Você só tem que gastar, se endividar e sempre estar dependente de alguém. E a proposta aqui de você aprender é que você seja independente. Que você passe agora a não mais depender das outras pessoas para ter dinheiro. E o motivo de ninguém lhe ensinar isso também é o fato de que você acaba sendo mais fácil de controlar. Vocês, assim, eu acho que vocês concordam que quando uma pessoa ela tem muito descontrole, ela tem muita preocupação, ela tem muito problema, você não vai ter tempo para imaginar, para pensar em soluções. E daí você vai esperar essas soluções de outras pessoas. E as outras pessoas que eu falo aqui são os políticos. Por que que a grande maioria das pessoas não vai querer fazer por si próprio, vai querer ter certos sacrifícios? Porque é mais fácil você esperar pelo outro. É mais fácil você não assumir a responsabilidade por aquilo que é sua responsabilidade. É melhor você deixar a responsabilidade para outra pessoa, porque se já não lhe ensinaram também, agora não vai fazer diferença. Eu não vou, você deve pensar, eu não vou aprender nada disso num curto período de tempo. E realmente você não vai. Demora para que você possa aprender algo. Se você pensar nos seus pais, nos seus avós, foram eles que não lhe ensinaram sobre dinheiro. Além deles, também tem um sistema de ensino que nunca lhe ensinou nada. Mas, se eles não aprenderam, eles também não tinham o que lhe ensinar.
É lógico que agora vocês têm uma possibilidade enorme de poderem aprender sobre dinheiro, a como guardar, a como ganhar mais, a como investir, porque tudo isso daqui está disponível. Agora, o problema também é que vocês entram lá no YouTube, aí digita, como ganhar dinheiro rápido, como investir em ações para ganhar dinheiro daqui 30 dias. E não tem como fazer isso. Matheus, mas como é que tu me diz que não tem como fazer isso? Porque eu já invisto há mais de 4 anos e não é possível um cidadão comum ganhar dinheiro na Bolsa de Valores com 30 dias. Não existe nenhum tipo de investimento. Você pode até imaginar que o tigrinho, ele vai lhe dar esses retornos, mas não vai. E aí você fica pulando de galho em galho, tentando encontrar aquilo que é possível, porque nós viemos da geração que, eu vou fazer um jogo aqui para ver se eu consigo ter algum tipo de ganho, algum tipo de retorno, quando isso não vai ser possível. Todo esse desconhecimento e até esse erro no momento de você buscar o conhecimento lhe deixar ainda mais longe de você conhecer alguma coisa. Isso não ajuda em nada. Eu sou muito sincero com vocês e não vai ajudar em nada você entrar lá no YouTube e buscar quais são as melhores ações para investir no mês de setembro quando você guarda R$ 200 por mês. Não é isso que vai melhorar a sua vida financeira. Lá no, até no final da live, eu quero falar para vocês assim um passo a passo que eu utilizo no meu método quando eu estou ensinando sobre investimentos, sobre finanças pessoais. Do que é que você tem que fazer primeiro e do que é que você tem que fazer por último. Senão você vai começar pelo final e eu vou repetir aquilo que eu sempre costumo falar. Você não vai começar a construir a casa pelo teto. Você tem que começar pela planta, pela base da casa. Então tem coisas anteriores nessa busca pelo conhecimento. O seu desconhecimento que você possui hoje de ninguém ter lhe ensinado nada sobre o dinheiro vai ser muito relevante a partir do momento que você entender o que você deve buscar. O que você deve fazer primeiro para conseguir entender sobre dinheiro, entender sobre os princípios, sobre as leis do dinheiro. Existe um desrespeito, e parece assim um pouco contraditório, mas eu não quero que vocês acabem tendo essa visão de o dinheiro como uma personalidade, como algo que está aqui do seu lado. Não, pensa como algo que vai realmente te servir, de certa maneira. Então, como é que tu vai conseguir entender sobre isso se tu não souber quais são os valores que devem ser respeitados? Não é como uma pessoa que você vai respeitar no seu dia, não é como seu pai que você vai respeitar no dia a dia, mas o dinheiro, ele merece, sim, o respeito de quem o detém. E quem o detém somos todos nós, porque nós precisamos de dinheiro para viver. E o que faz com que as pessoas não tenham dinheiro é esse desrespeito. Sei lá, você pensa, a pessoa tá cheia de dívidas, ela tem muito desejo, aí ela simplesmente ela compra o que ela vê na frente. Ela vai lá no shopping, compra o que ela quer. Mas eu estou passando por um momento difícil, eu vou aqui comprar. E eu não julgo a pessoa por fazer isso, porque é comum. É comum do ser humano comprar. Não é um problema você comprar, não é um problema você passar por isso e você ir lá no shopping e comprar. Ou você ir na loja, ou você fazer qualquer coisa que compre. O problema não está aí. O problema é de você entender o porquê você está adotando esse comportamento. E você sempre foi ensinado que isso seria uma fuga para você. Isso iria lhe dar o prazer momentâneo. E o dinheiro ele não serve para isso. Pelo menos no que eu acredito, no que eu pretendo ensinar para vocês. É muito mais algo de uma construção futura, no qual você vai construindo um passo a passo, você vai respeitando essas leis, você vai mudando os seus comportamentos. Se você era a pessoa que comprava demais, comprava tudo, agora você vai ser a pessoa que vai respeitar, que vai guardar parte do que você ganha, porque você entende que o dinheiro, ele serve para você construir a sua vida futura. E você também não vai parar de comprar tudo para a pessoa que era muito consumista.
Não, você vai continuar comprando, só que tudo agora de uma maneira mais estruturada e você entendendo como lidar com a compulsão. Existe, é lógico, o vício que precisa ser tratado, e não é a minha função, como alguém que ensina sobre dinheiro, sobre finanças, tratar sobre um vício. Quem tem que tratar isso é um profissional, um psicólogo. E você tem que primeiro entender isso para depois observar como controlar o dinheiro em si. Primeiro controla o comportamento para depois conseguir controlar para onde o seu dinheiro indo, ele acaba indo de fato. Outra coisa que colocam muito para vocês e que a maioria passa a adotar é exatamente o fato de que o dinheiro ele lhe dá uma determinada posição social. Você acaba se comparando demais com as outras pessoas, você acaba enxergando o dinheiro como algo que lhe dá muito poder, porque que existe a crença de que quando alguém fica rico, alguém tem muito dinheiro, ela se transforma em outra pessoa. E não é porque simplesmente o dinheiro transformou a pessoa. O dinheiro acaba revelando quem uma pessoa realmente é, porque ela enxerga no dinheiro esse quesito do poder, que ele pode fazer mais, que ele vai agora andar com uma classe social diferente, ele passa a ser aceito em determinadas localidades. E se o dinheiro continuar sendo algo que faz com que você se importe mais com o externo do que com o interno, você vai ficar perdido. Sei lá, a pessoa, vamos pensar aqui, uma pessoa que ganha R$ 2.000. Eu costumo utilizar exemplo com bem pouco dinheiro, né? Mas vamos pensar aqui R$ 2.000. A pessoa que ganha R$ 2.000, ela, em tese, não é que ela não deveria estar próximo de pessoas que ganham mais. Agora, ela não deveria ter os mesmos hábitos financeiros que uma pessoa que ganha 10 mil possui. Porque aí entra outro quesito. Existe uma, essa sensação de pertencimento. Não conversar sobre dinheiro faz com que você não se sinta pertencido a determinada classe social. Tipo, porque eu ganho R$ 2.000, eu não posso estar próximo de quem ganha 10 mil? Não, o quesito não é esse. Você pode estar próximo. Agora, você não pode ter os mesmos hábitos dessa pessoa. Você ganha R$ 2.000, como é que você vai estar, sei lá, gastando dinheiro todo fim de semana como uma pessoa de 10 mil? E muitas vezes você acredita que aquela pessoa que ganha R$ 10.000, ela vive a melhor vida, vive de maneira perfeita. Só que existe algo muito comum que as pessoas acabam não enxergando também, que é quem ganha muito dinheiro também tem uma vida financeira esculachada. Que você ganha 10 mil e gasta os 10. Você ganha 50 mil e você gasta os 50. Quantas pessoas próximas de você você não conhece, que você sabe que tem um bom salário, que ganha bem, mas sempre está ali apertado. E por mais que essa pessoa não transpareça isso, você consegue enxergar aquilo. E outra proposta também é que você não tem que se importar com a vida de ninguém. Você tem que cuidar da sua vida, fazer as suas coisas, ganhar o seu dinheiro e não se preocupar com a vida da outra. E além disso, não ter os mesmos hábitos. Porque se você ganha 2 mil, você consegue se organizar, você consegue ter tudo anotado, talvez agora você esteja pronto, sei lá, para dar um passo para ir ganhar mais, para abrir um empreendimento. Você tem uma reserva de emergência formada, mesmo ganhando pouco dinheiro. Tudo isso faz com que você comece a ter certos comportamentos que não são todas as pessoas que possuem. Não são todas as pessoas que possuem. Tem várias pessoas que sabem ganhar dinheiro. Muitas, várias e várias pessoas. Sabem ganhar dinheiro. Elas conseguem montar empresas que ganham bastante dinheiro. Mas elas não sabem organizar e controlar o dinheiro quando o quesito é a vida pessoal. Quando é a pessoa física. Sei lá, a pessoa na empresa dela tem um faturamento de R$ 100.000. Só que ela tem um salário de 10 mil mensal. Ela consegue fazer a empresa crescer. Só que na vida pessoal dela, ela não consegue lidar com aquele dinheiro. Por quê? Muitas vezes ela ganha os 10 mil
E ela tem os mesmos hábitos financeiros de alguém que ganha 50. E aí ela gasta os 10. E aí não sobra dinheiro, ela não consegue guardar nada. Ela financia uma casa no qual a parcela é alta, ela financia um carro no qual a parcela é alta, ela vai para restaurantes, ela faz viagens. E tudo isso é algo que você pode fazer de maneira organizada, de maneira tranquila, de maneira com que isso não gere ansiedade futura. Se você tem todas essas despesas, ganha 10 mil reais e você sempre está com a corda no pescoço, no qual você não consegue guardar nada, você vai ter algum grau de ansiedade. Você sempre vai ficar aflito se no próximo mês você vai conseguir pagar as suas contas. E isso é o mais comum entre todas as pessoas. Eu aposto com você que você conhece alguém no seu entorno que faz isso. Ou pode ser até você. Só que você está buscando melhorar isso. Você está buscando entender melhor isso daí. E a outra pessoa tá. Compartilha o conteúdo aí. Compartilha o conteúdo com essa pessoa para ver se ela acorda para a vida. Porque se a pessoa ganha mais dinheiro no Brasil, se ela tem um salário alto, ela teria a obrigação de viver bem. E quando eu falo viver bem, de viver com tranquilidade, viver com independência, ter tempo de fazer as coisas, buscar mesmo uma construção dessa independência, porque lhe falaram que você tem que trabalhar até morrer. E tem várias pesquisas no Brasil que falam isso. A maioria das pessoas, se eu não estou enganado, acho que é 40% das pessoas no Brasil, acreditam que vão ter que trabalhar até depois da aposentadoria. Tipo, você aposentou, mas vai ter que continuar trabalhando para manter o seu padrão de vida. Outra pesquisa também diz que grande parte dos aposentados hoje no Brasil, eles ou precisam trabalhar ou eles dependem de algum familiar para conseguir sustentar o seu padrão de vida. E aí isso vai ser muito individual de cada região que você mora. Mas tu percebe como tudo isso foi algo que é colocado na tua cabeça, é algo colocado no teu psicológico, no teu imaginário, de que não existe outra saída para isso, não existe outro caminho e tu sempre vai acabar ficando preso. Tem um exemplo que é muito icônico, por assim dizer, lá nos Estados Unidos, que um zelador, ele morreu com 92 anos lá nos Estados Unidos, e quando ele morre, a família vai ver todas as coisas lá e eles encontram que ele tinha durante a vida dele investido parte do salário dele, parte dos ganhos, e ele tinha conseguido uma soma de, se eu não estou enganado, 8 milhões de dólares. E um zelador, uma pessoa que cuidava, acho que ele trabalhava numa escola. Então tu percebe que mesmo você, em tese, ganhando pouco, você conseguindo ter, respeitando as leis do dinheiro, ter bons hábitos financeiros, você consegue construir algo. Agora é lógico que esse algo, ele leva tempo, ele demora. E daí você vê hoje, sei lá, eu vi hoje que Jô, o jogador de futebol, foi preso por, acho que não pagar alguma coisa lá, e entraram na conta bancária dele, ele tinha R$ 25 na conta bancária. Cafu leiloaram a mansão dele lá de 250 milhões e ele está numa situação financeira difícil. Então, muitas vezes, não é só a quantidade de dinheiro, é a forma com que você o respeita, é a forma com que você o consegue controlar. Essa sua visão de olhar muito para só o presente, o presente, o presente, para o agora, agora. Ah, eu vou morrer amanhã. É o que a maioria das pessoas acabam repetindo, então eu tenho que Eu escutei isso hoje. Eu escutei isso hoje. Foi um menino lá em casa hoje e ele disse exatamente essa frase. Eu recebi meu salário hoje, já gastei praticamente todo, porque eu tenho que aproveitar, né? Vai que eu morro amanhã. Eu disse, você tem que fazer exatamente isso. Aí eu olho pra mim, né? Não era pra eu ter dito a esse rapaz que, não faça desse jeito, não. Pense em guardar dinheiro, mas aí também eu penso, não é da minha conta, né? Ele tem que aprender, ele tem que buscar aprender isso, porque esse tipo de comportamento você não consegue alterar dentro de uma semana, de um mês. Eu, essa semana, eu entreguei, pai me pediu uma planilha, pai. Pai me pediu uma planilha de
Matheus, faça aí uma planilha das despesas para eu anotar os gastos. Disse, tá certo, vou fazer. Mas eu já sabia, né? Fazer esse tipo de obra em casa é difícil. Aí fiz lá a planilha, entreguei para ele. Aí eu já disse a ele: o primeiro mês é o mais difícil que o senhor vai ter de conseguir anotar. Hoje é dia 10. Acho que ele começou a anotar faz uns 4 dias. Eu já estou vendo a dificuldade para ele conseguir anotar as despesas. Porque é muito difícil você conseguir mudar o comportamento e você conseguir manter isso. Tem um médico que ele fez uma pesquisa também lá nos Estados Unidos, na qual ele pega dois tipos de pacientes, pessoas que tiveram que fazer tipo cirurgias, que tiveram câncer ou algo do tipo, e essas pessoas depois de 3 anos elas pararam com os bons hábitos alimentares. Por quê? Essas pessoas elas estiveram muito próximo da morte, então elas foram forçadas àquela mudança. Então as pessoas depois de um tempo elas já se imaginavam que estavam boas, daí elas abandonavam os hábitos. E o outro grupo era um grupo de fumantes, no qual essas pessoas começaram a adotar determinados hábitos melhores, e a proposta era de fazer isso por um ano, e depois de um ano, praticamente 80% dessas pessoas continuaram com os hábitos, essas pessoas pararam de fumar. Porque o que é que isso tem a ver com dinheiro? A partir do momento que você começa a alterar esses hábitos, não é a força de imposição que vai fazer você manter isso. É justamente a sua disposição em querer mudar a situação. Vamos pensar uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que tem 30 anos. Como é que essa pessoa ela vai conseguir simplesmente mudar os hábitos que foram construídos durante 30 anos? É muito difícil. Eu entendo, e quando eu entendo a pessoa que passa por isso, quando teve uma aluna lá do curso que a gente foi fazer todo esse processo de readaptação financeira e o mais difícil é você conseguir mudar o comportamento. Quando a gente começava a falar, sei lá, vamos falar aqui sobre dinheiro, né? Na live um eu falo sobre como você vai anotar os seus traumas que foram criados durante a vida. Beleza, todo mundo consegue conversar sobre isso. Ah, todo mundo vai dizer, né? Meus pais tinham dívidas, eu tive determinado tipo de problema, a gente não tinha relação boa com dinheiro, todo mundo vai dizer isso. Agora, no momento que eu digo à pessoa, ó, pessoal, quanto é que vocês ganham e quanto é que vocês gastam? No momento que eu peço para a pessoa, no momento que eu pedi para essa aluna, ela olhar os números, olhar extrato, olhar cartão de crédito, a pessoa meio que tem uma repulsa aquilo. Ela se sente mal por aquilo. Aí entra aquilo que eu falei lá no início. A pessoa se sente meio que envergonhada mesmo. Porque parece ser algo simples você lidar com dinheiro. Aí eu repito de novo. Não é simples depois que você tem 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa. É difícil você conseguir simplesmente abrir isso de maneira clara. É difícil você conversar com outra pessoa sobre o seu dinheiro. Principalmente, vamos pensar a pessoa que ganha pouco. A pessoa que ganha um salário mínimo, é muito difícil a pessoa que ganha um salário mínimo, que ganha pouco dinheiro, ela chegar e ser sincera em assumir isso para outras pessoas que sejam próximas. Aí volta aqui da comparação. Como é que a pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem coragem de dizer numa roda de amigos que ganha um salário mínimo e os amigos estão ganhando 5 mil reais? E da mesma maneira, os amigos que ganham 5 mil reais, eles têm vergonha de dizer que ganham 5 mil, porque muitas vezes você pensa, ah, mas caramba, eu consegui prosperar aqui, eu consegui ganhar um dinheiro e os meus amigos não conseguiram. E eu falo isso porque eu já passei em determinados momentos por isso. Tanto a pessoa que ganhava o salário mínimo, como a pessoa que passou a ganhar um pouco mais em determinado momento. Você não se sente tão confortável em falar isso. E dessa parte de que não lhe ensinaram também, mas
Agora, é bem mais algo que você começa a enxergar nas outras pessoas, que é o fato de que, a partir do momento que você passa a ganhar mais, você também aumenta o seu padrão de vida da mesma maneira. Sei lá, a pessoa ganha R$ 3.000 e agora ela passou a ganhar 5. Aí você não sobe o seu padrão de vida para 4.000, 3.500, 4.000, você sobe para 5. E isso é uma das maiores dificuldades que existe. É uma das maiores dificuldades que existe porque ganhar dinheiro, ter dinheiro, não é o mais difícil, não. O mais difícil é você não começar a aumentar o seu padrão de vida assim que você começa a ganhar dinheiro. Eu entendo, eu entendo. E sempre que eu vou falar sobre isso, eu tendo a deixar muito claro de que quando você ganha, sei lá, R$ 1.000 a mais, é muito difícil você, tipo, tirar R$ 800 para investir e só aumentar o padrão de vida em 200. É muito difícil, é muito difícil. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um objetivo, você tem que ter metas muito bem definidas, muito bem definidas. Qual é o primeiro, assim, a primeira atitude que a pessoa toma, por exemplo, quando ela recebe o 13º? O que é que a pessoa faz quando recebe o 13º? Quando eu recebia 13º, a primeira coisa que eu fazia era comprar alguma coisa que eu gostava. É isso que a pessoa faz? Não, nem precisa da coisa. Mas ele vai lá e compra a coisa. E aí, quando é no mês de janeiro, acho que a pessoa recebe em dezembro, né? Todo mundo é em dezembro, né? Aí quando chega em janeiro e fevereiro, aí acontece alguma coisa. Você precisa pagar alguma coisa que você sabia que tinha que pagar. E daí o dinheiro sumiu. Aí agora você vai ter que, sei lá, passar no cartão de crédito. Você vai ter que usar o cheque especial e daí você começa a se endividar. Tem uma, tem uma coisa que Perini, lá dos sócios, ele fala que a pessoa que tem dívidas, ela precisa que tudo dê certo a todo tempo. Nada pode dar errado. Nada, 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 nada. Eu tenho. A pessoa que tem dívidas, e eu estendo até para a pessoa que vive o padrão de vida conforme o seu salário. Tudo tem que dar certo. Sei lá, a pessoa tem um carro. A pessoa tem um carro e esse carro corresponde a praticamente tudo do seu patrimônio. Aí você bateu o carro. E agora? Você não tem dinheiro para ajeitar o carro, vai fazer o quê? Aí você fica preso, porque não tem uma reserva, você não está preparado. Até nisso, no momento que você vai organizar, você tem que deixar já estruturado que pode acontecer alguma coisa. E daí tu sempre vai estar muito próximo disso da ruína financeira, de não ter dinheiro para suprir essas determinadas necessidades que acabam aparecendo. E daí o que é que lhe disseram? Você vai lidar com isso, você lida com isso no momento que acontecer. Você não tem que se preparar para nada. E o brasileiro, o Brasil em si, as pessoas acabam. Todo mundo faz isso. Todo mundo, em determinado momento da sua vida, acaba fazendo isso, acaba não dando tanta importância para esses momentos que podem e vão acontecer. A única certeza que você tem é que esses momentos eles vão acontecer e isso vai acabar gerando ansiedade. Você vai acabar ficando muito ansioso porque você é pego de surpresa nesses momentos. E é justamente nesses momentos que faz com que você tenha algumas respostas fisiológicas no seu corpo que são bem ruins. Quem tem determinados problemas. Eu nunca encontrei é, entre os alunos que eu já tive alguém dessa maneira, mas sei lá, se você para e pensa em alguém que olha o seu extrato e tá tudo negativo, tá tudo com dívidas, você não tem, mesmo quem não tem dívidas, mas não tem dinheiro, não consegue ganhar dinheiro em nenhum momento, você acaba tendo o seu corpo, ele tem certas respostas que fazem com que você perceba que o quê? Caramba, eu tô tremendo aqui. Eu tô suando. Eu tô ficando com dor de cabeça, eu não tô conseguindo dormir. Então, o seu corpo,
ele começa a mostrar deficiências. Ele começa a dar essas respostas para os problemas que você está enfrentando. E que lhe disseram que isso é comum, mas não é comum. Não é comum você não conseguir dormir por causa da sua ansiedade com dinheiro. Não é normal. E aquilo que eu falei lá no início desse desconhecimento, ele acaba ampliando essa ansiedade. Sobre essa ansiedade, eu tenho um exemplo comigo de quando eu fui investir, e eu acho que eu já falei esse choro em algum vídeo, mas quando eu fiz o primeiro investimento, eu fui fazer o primeiro investimento, eu fiquei tão ansioso, eu fiquei com tanto medo daquilo, que eu não tive coragem de fazer. Porque eu fiquei com medo de perder o dinheiro, era tão pouco dinheiro, que eu fiquei com medo de perder aquele dinheiro. Já tinha demorado tanto para juntar um dinheirinho ali, acho que era R$ 300, na época que eu lavava os estofados ainda. Se fosse hoje, eu não teria feito aquilo. A pessoa que com essa quantidade de dinheiro, talvez seja melhor essa pessoa começar a formar a reserva, a fazer os passos anteriores ao investimento. É lógico que não tem como eu mudar o passado e foi bom o que eu fiz, porque eu só estou aqui fazendo essa aula porque eu fiz aquele investimento lá atrás. Mas aquilo me gerou uma ansiedade enorme. E quando eu fiz o primeiro investimento de fato, que eu lembro que eu comprei Oi e Banco Inter, eu fiquei muito apreensivo. Eu fiquei muito apreensivo porque eu vi o dinheiro lá e eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu sabia como comprar, eu sabia como manter, mas eu não sabia o que ia acontecer depois. E agora, o dinheiro fica lá parado e aí? E tudo isso gera ansiedade. Você entra lá no YouTube e você vê, você vai começar a mudar a sua vida financeira agora. Comece a investir em ações, em fundos imobiliários, em ETFs. Só que você se depara com o quê? Você se depara com o que é renda fixa, o que é CDB, o que é tesouro direto, o que é ação, o que é fundo imobiliário, o que é ETF, e tudo isso sua mente não suporta. Você ainda não conhece sobre essas coisas, você não sabe o que fazer, e tudo isso gera ansiedade, porque você vai repetir para si mesmo. Cara, mas eu não sei fazer nada disso, eu sou um idiota. Como é que a pessoa está aqui me ensinando e eu não consigo aprender nada disso? Aí daí é tanta informação que você não consegue captar. É até por isso que eu estou fazendo as lives aqui com vocês. Porque eu enxerguei que não, o primeiro passo não é simplesmente eu chegar para a maioria das pessoas e dizer, ó, você tem que investir. Não. Tem que primeiro preparar o terreno para depois vocês conseguirem fazer isso. Não é simplesmente você sair comprando ações, porque isso vai lhe gerar ansiedade. Eu duvido. É, até acho que no começo da semana, o Banco do Brasil estava lá subindo. Aí divulgou o resultado essa semana e a ação caiu, sei lá, 5% durante o dia. A pessoa que vê isso e ela está começando, ela vai olhar para as suas ações todos os dias. Então, primeiro, ela já tem uma ansiedade aí, porque isso não é o que você tem que fazer. A partir do momento que você vê o seu dinheiro caindo e você não sabe o que vai acontecer depois, porque quando a ruína ela aparece, você pensa que tudo vai se acabar. Então você ainda não tem o padrão psicológico, o padrão comportamental necessário para que aquilo seja algo rotineiro, comum. É igual quando, sei lá, acontece o caso do carro quebrar. Você sabe que vai acontecer alguma coisa relacionada àquilo, mas quando acontece você não está preparado. Daí você não sabe como lidar. E a partir do momento que você não sabe lidar com algo, para a maioria das pessoas, isso vai gerar uma ansiedade enorme. Tem pessoas que têm mais ansiedade para determinadas coisas e outras menos. É por isso que é um processo individual. Não tem como eu pegar aqui uma regra para todo mundo. É algo individual. Que cada um tem que primeiro se conhecer, tem que se entender para saber o que é que você vai fazer. Tipo, tem certas coisas que eu sou ansioso, mas tem outras que não. Então você acaba ficando nesse looping de ansiedade constante, principalmente para quem tem dívidas. Sei lá, você deita para dormir e você não sabe se próximo mês você consegue pagar o cartão de crédito. E daí o que é que acontece? Você vai ficar ansioso. Porque essa ansiedade ela decorre do motivo de você não saber o que vai acontecer depois.
você já está com a dívida. Daí você começa a pensar, caramba, e se eu não pagar, 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 o que vai acontecer? E isso fica repetindo na sua cabeça. Fica repetindo. E isso não é exclusivo só para quem ganha pouco. É algo para quem ganha pouco e quem ganha muito. Porque vai depender muito da sua capacidade de arcar com seus compromissos. De novo, o exemplo: se você ganha 5 mil e você gasta 6, você vai ter grau de ansiedade. Você vai ser uma pessoa ansiosa. E daí essa ansiedade ela pode ser uma simples ansiedade cotidiana que todos nós temos, ou ela pode passar para algo pior, para um transtorno. Tem uma pesquisa que ela mostra que grande parte da grande parte das pessoas encaram o dinheiro como um motivo de angústia. É algo angustiante você falar sobre o dinheiro, você pensar sobre dinheiro. Porque nós vivemos já também nesse processo de escassez enorme, no qual é muito pouco dinheiro para uma qualidade de vida que muitas vezes é insustentável. E quando eu falo de qualidade de vida aqui, é com relação ao seu padrão de vida. Você quer manter a régua tão alta que muitas vezes o seu salário não comporta aquilo. E daí, se o salário não comporta, você vai fazer o que de novo? Você vai ter algum tipo de ansiedade. E, e isso pode ser evitado, isso pode ser driblado, de certa maneira, a partir do momento que você também entender. Vamos pensar na pessoa que ganhava os 3 mil e passou a ganhar 5. Se você ganhava 3 e conseguia viver com 3 ou com 2.500, por que você tem que aumentar logo o padrão de vida para os 5? Você tem que gastar tudo logo que você recebeu. Por que não aumenta só para 4 mil, para 3.500? Se você conseguir compreender isso, de que antes você conseguia viver com pouco dinheiro e hoje você tem mais dinheiro e você consegue viver pior do que antes, você tem que começar a prestar atenção. Você tem que começar a encarar o dinheiro como algo que é importante. E não simplesmente, eu cuido disso daqui depois. Eu deixo para depois. Porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente se depara com um problema, a gente vai empurrando com a barriga. A gente não quer resolver, a gente vai deixando de lado. E aí tudo isso vai fazendo com que a bola de neve do problema, ela vá crescendo, ela vai aumentando, você vai ficando de novo mais ansioso, você não vai enxergando solução, você sinta mais vergonha ainda de fazer isso. E outra coisa que também é bem pior é quando você começa a culpar as outras pessoas. Você coloca a culpa nas outras pessoas. A responsabilidade agora não é sua. Porque eles disseram que você não precisa assumir a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. Joga a culpa em outra pessoa que as coisas se resolvem. Eu ganho pouco. E isso as pessoas costumam repetir muito. Eu tenho Eu também tenho uma pessoa que eu vi essa semana que ela disse exatamente isso. Rapaz, eu ganho pouco, tá difícil a situação, não consigo guardar dinheiro, também não consigo arrumar outro emprego melhor. E aí, quanto mais você fica repetindo o problema, quanto mais você fica dizendo, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, beleza, você tem pouco dinheiro. Mas o que é que as outras pessoas têm a ver com isso? É você que tem que tentar correr atrás. Se você tem essa ansiedade num grau mais alto, num grau maior, talvez seja ideal que você passe a buscar realmente ajuda do profissional. Também chega algumas pessoas lá no curso achando que eu sou psicólogo. Eu não sou psicólogo, eu não sei tratar disso daí, eu sei falar sobre dinheiro. Agora, é lógico que eu tenho que entender muito sobre psicologia, sobre comportamento financeiro para conseguir ajudar as pessoas. Mas tem determinados problemas que não é o dinheiro que simplesmente vai resolver. Por exemplo, quando chega um casal. Casal é muito difícil de você conseguir lidar quando o assunto é dinheiro. Ainda mais é muito difícil. Porque não existe o compartilhamento, existe. E tem uma pesquisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, que mostra que a segunda maior causa de divórcio é o dinheiro, a primeira é traição, a segunda é dinheiro. As pessoas não compartilham isso com a verdade. E aí depois eu vou fazer uma live sobre isso,
A mulher e o dinheiro e o homem e o dinheiro como são duas coisas muito diferentes que precisam compartilhar entre si de uma maneira conjunta. Daí chega a pessoa lá que, não, a gente prefere deixar o dinheiro separado. A gente não quer juntar. E daí um gasta dinheiro para um lado, outro gasta para o outro, e daí de repente tá os dois endividados, os dois com ansiedade, e aí a situação parece que já não tem mais jeito. E daí quer resolver só no dinheiro. Não, aí você tem que ir para um profissional que trate casais. Porque não é só dinheiro. Existem coisas que vão muito além disso. E todos esses comportamentos, eles não foram ensinados para vocês, e é por isso que vocês continuam repetindo e errando dessa maneira. Isso, isso também é bem comum de nós, como brasileiros, e eu me enquadro aqui porque eu demorei para entender isso. De vez em quando eu recebo alguma pergunta lá no Instagram, o que é que tu faria diferente se tu tivesse 18 anos? É uma pergunta meio idiota. Não tem como a pessoa, para que é que a pessoa vai imaginar o que é que tinha feito com 18 anos se a pessoa já está vivendo, eu já tenho 27, fazer 27 anos, para que é que eu vou estar imaginando? Mas, talvez, o que deveria ter feito, eu não penso sobre isso, mas talvez tivesse começado a investir mais cedo, só que teria tido um olhar melhor nessa questão comportamental. Eu demorei a entender a importância do dinheiro e principalmente os seus valores, as suas leis, que é o que uma pessoa, sei lá, hoje com 18 anos, que pode estar assistindo aqui a live, deveria fazer. Não só se preocupar em investir e tal, mas se preocupar em empreender, em fazer algo diferente. Porque você vai saindo desse ciclo, você vai saindo da roda dos ratos, no qual você só gasta dinheiro e você vai repetindo esses comportamentos. Durante muito tempo eu só fazia repetir o que as outras pessoas faziam. Uma coisa que é muito repetida é que, sei lá, a pessoa, principalmente para quem não sei se quem mora na capital também é assim, mas quem mora no interior é que a pessoa que é pobre tem que fazer um concurso e tem que passar naquele concurso porque é a garantia da sua vida. O pobre já não vai ter nada durante a vida. É um coitado da vida todinha. E daí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o concurso. Daí você vai fazer o concurso e, para a maioria das pessoas que fazem isso, não consegue viver bem. Não consegue viver bem porque você só seguiu um comportamento e você não sabia nem o que estava fazendo. E daí o que é que acontece? Tem pessoas ganhando 10, 15, 20, 50 mil reais que não sabem o que fazer com dinheiro. Vive com problema financeiro. Assim, os valores básicos, mesmo só de respeitar o dinheiro. E quando eu falo para a pessoa que ganha pouco, ela conseguir guardar 10% do que ganha, já é muito difícil. Já é muito difícil você conseguir fazer isso. Agora, tu pensa a pessoa que ganha 50 mil e ela não consegue guardar R$ 1.000. Tu imagina aí. Porque tu acha que essas pessoas conseguem fazer isso, mas não consegue não. E talvez se tu ganhar 50 mil, tu ia gastar os 50 também. É por isso que tu tem que entender esses comportamentos, tu tem que aprender sobre o dinheiro, porque ninguém nunca vai lhe ensinar isso. Ninguém nunca vai chegar para você ensinando isso daí. Você vai ter que buscar. Você vai ter que buscar o conhecimento nas fontes corretas, nas melhores fontes, nas quais façam com que você saiba que caminho trilhar, você saiba para onde ir. Você tem essa tranquilidade, no qual essa ansiedade ela seja combatida. Não é, de novo, sobre de investir. Você não tem que simplesmente começar investindo em ações. Não. Talvez a primeira ação que você tenha que tomar, a primeira atitude que você tenha que tomar, é você conseguir mudar esses comportamentos e você conseguir lidar com essa ansiedade. Você precisa, primeiro, é um processo de autoconhecimento. E esse papo vai parecer muito chato para a maioria das pessoas, porque isso é muito difícil você conseguir fazer isso. Você não vai conseguir mudar, sei lá, você não vai conseguir lidar com a ansiedade em um mês. Você não vai. Quem já teve algum tipo
assim, de ansiedade que eu falo, mais profunda. Você não vai conseguir lidar com isso em 1, 2 meses. É preciso tempo. Da mesma maneira, quem precisa lidar com certos comportamentos, precisa aprender certos valores. Você não vai conseguir fazer isso com 2 meses. O exercício que eu comecei a pensar nesse exercício lá no começo do ano para os alunos. Faça a anotação de 30 dias. Todos os dias você vai anotar todos os seus gastos. É muito difícil você fazer isso. Mas se você conseguir, no primeiro mês, anotar os gastos maiores, no segundo mês você vai anotando os gastos mais variáveis ali, e de repente isso já está tão automático em você que agora você consegue ter tudo anotado. E não é que a sua vida ela vai ser simplesmente uma planilha no qual você está tudo sob controle ali. Não, você também. Eu falo que nossa vida financeira ela tem que ser administrada como uma empresa, só que você não é uma empresa. Você é uma pessoa que tem emoções. Você não é racional. Você é uma pessoa irracional que segue aquilo que aflora no seu coração muitas vezes. É por isso que é bem comum você acabar elevando o seu padrão de vida conforme os seus ganhos. É por isso que leva tempo. É por isso que é um processo de aprendizagem. Você vai construindo, você vai evoluindo em tudo isso com o tempo. Para daí você ter uma segunda ação que é realmente você planejar e organizar. Não adianta muito você simplesmente ter todo esse processo de planejamento, de organização, se você não sabe nem como se comportar. Tu percebe como é difícil? Você não sabe nem o que fazer. Como é que você vai planejar? Toda a sua cabeça ainda, toda a sua mente, ela ainda está como a nuvem, como uma nuvem na sua cabeça. De crenças que você acredita, de comportamentos que foram ensinados, de coisas que não foram ditas para você, ou coisas que foram ditas de uma forma errada. Como uma terceira atitude, como uma terceira ação, aí sim você pode formar uma reserva de emergência. E daí, como uma quarta ação, aí você vai conseguir, você vai poder fazer determinado tipo de investimento. Eu, nesse tempo investindo, já li muita coisa, já li muito artigo. Para a imensa maioria das pessoas que tem um trabalho comum e vocês são muito contaminados pelos milionários lá do YouTube, para a imensa maioria das pessoas comuns, a imensa maioria não deveria colocar um único real em ação. Eu lá atrás, eu falava que as pessoas tinham que investir em ações, mas para a grande maioria isso não deveria ser feito. Não deveria ter um real em investimento em ações, em empresas. A maioria deveria ficar só lá em renda fixa, em coisa conservadora, porque isso talvez se adapte mais ao seu perfil. Talvez isso seja melhor para você. Então, tudo isso faz com que você tenha aqui, e eu coloquei para vocês, no qual você, tipo a pirâmide de Maslow. Depois eu vou fazer uma live também sobre a pirâmide de Maslow relacionada ao dinheiro. Mas no qual você tem uma escadinha para ir seguindo. Primeiro você lida com ansiedade, com os comportamentos, depois você planeja e organiza, depois você forma reserva para depois você pensar em investimentos. Aí sim você vai realmente ter essa visão mais positiva com relação ao dinheiro, o que o dinheiro pode fazer com você. Um exercício muito bom para você conseguir mudar esses comportamentos é você começar a imaginar o que o dinheiro ter uma vida financeira melhor ela pode lhe proporcionar. Quando eu comecei a investir, eu pensava muito assim sobre, caramba, o que é que eu posso ter se eu começar a ganhar mais dinheiro, se eu começar a investir, se eu começar realmente a ter controle sobre isso daqui. E eu pensava, caramba, eu posso morar numa casa boa, eu posso viajar, eu posso comer o que eu quiser, eu posso comprar o que eu quiser. E não é simplesmente de você ser egoísta, mas é de você conseguir ter uma boa relação, de você conseguir satisfazer as suas necessidades, porque essa esse comportamento ele é conquistado, você só vai aprendendo quando você começar a ter a visão positiva. Se você continuar enxergando, você não consegue ver o melhor de uma pessoa
Tipo, se eu olhar para determinada pessoa e eu só tiver uma visão negativa dela, não tem como aquilo mudar. Para eu enxergar o outro lado da pessoa, eu também tenho que olhar para o lado positivo. Eu tenho que olhar para as coisas boas de determinada pessoa. E aí sim, você vai compreendendo, você vai entendendo que aquilo pode ser algo que vai ser mudado. Então, vocês precisam compreender essas leis do dinheiro, vocês precisam respeitar o dinheiro, vocês precisam enxergar ele como algo positivo que pode melhorar a vida de vocês, não terem vergonha de conversar com quem é próximo, encontra alguém que seja de confiança, entra lá no Jogo Mestre, o link tá aí na bio para ser aluno, que eu acho que eu posso ajudar de alguma maneira você para que a gente possa conversar, você possa falar isso de maneira aberta, caso você não tenha ninguém que lhe ajude, mas se você tiver alguns amigos, chega assim, na sinceridade mesmo. Tipo, hoje as pessoas não podem ter muita fragilidade, né? Mas chega para a pessoa e fala: Ó, oh, caramba, eu estou passando por essa situação, está acontecendo isso, isso e aquilo. Porque quando você externalizar e você tiver meio que a correspondência da pessoa para que ela lhe ajude, talvez as coisas passem, você comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então encontra alguém para conversar, alguém que pode lhe ajudar, encontra alguém que você admira que tem um pouco mais de dinheiro, que tem uma vida mais confortável, que tem os mesmos princípios que você e conversa com ela. Porque até mesmo para quem tem dinheiro, uma das grandes dificuldades é encontrar alguém que queira conversar sobre isso. Se tipo eu aposto com qualquer pessoa. Se você chegar em qualquer lugar hoje e dizer, eu tô planejando aqui, rapaz, as coisas, tô anotando os gastos, não vai dar para me fazer tal coisa, você vai ser ridicularizado. Alguém vai rir de você. Alguém vai. É igual quando alguém fala uma palavra certa numa roda de amigos. Se eu falar de um português bem bonito assim, eu mesmo faço isso. Quando alguém fala uma palavra muito bonita, eu já começo a rir da pessoa. Da mesma forma com o dinheiro. Se você disser que está fazendo um mínimo de mudança, se você disser que está tentando fazer algo diferente do que todos os outros fazem, tomando outros comportamentos, tentando aprender aquilo que ninguém lhe ensinou, você vai ser excluído, você vai ser ridicularizado. E tudo isso faz com que você queira realmente, você deve querer é, entender as leis do dinheiro, entender que ter dinheiro é você seguir um método. É por isso que durante todo esse período eu venho tentando criar esse método que eu aplico, no qual você passa a ter essa visão mais adequada sobre o dinheiro, para que você consiga se manter fiel a elas. Aquilo que eu falei lá atrás da primeira atitude da pessoa que passa a ter mais dinheiro, ela no primeiro momento já aumenta o padrão de vida e vê tudo ir embora de repente, parece que a vida acabou ficando pior muitas vezes, porque você acaba se preenchendo de coisas que não fazem sentido para você. Muitas vezes você passa a ganhar mais, aí daí você troca de casa, você troca de carro, e aquilo acaba não tendo nenhum, não preenche o vazio que você teria, mas você conseguir se manter fiel a essas leis de respeitar o dinheiro, de gastar menos do que você ganha, de formar uma reserva de emergência, de investir parte do seu dinheiro, é que vai fazer você ter dinheiro. Porque o próprio nome do curso, quando eu criei o jogo mestre, é mesmo a ideia de um jogo, no qual tem momentos que você vai perder, tem momentos que você vai ganhar, mas todo o processo de construção é um processo no qual você vai criando prazer em jogar. Porque todo esse jogo é um processo de pertencimento e repetição. Quanto mais você repetir isso, quanto mais você permanecer fiel a isso, eu duvido que você não consiga ter, sei lá, sucesso financeiro, você consiga ter dinheiro. Essa palavra de sucesso financeiro, ela acaba sendo meio que deturpada, né? Parece que é só ter muito dinheiro, milhões de reais, que faz com que você se sinta bem.
Mas não, muitas vezes é você ter uma vida tranquila. Você não precisa muitas vezes disso para ter essa vida. Mas é realmente um jogo no qual você permanecendo e você repetindo durante muito tempo, durante o longo prazo, você internalizando mesmo todos esses comportamentos, tentando sempre aprender aquilo que ninguém lhe ensinou, é que vai fazer com que você tenha dinheiro. E o propósito aqui é que você tenha dinheiro. Eu, sinceramente, eu quero que todas as pessoas que me assistam com real desejo, com real vontade de aprender sobre isso daqui tenham dinheiro, porque vai ter pessoas que vão utilizar o dinheiro de uma maneira ruim, vai revelar pessoas ruins, de fato, mas para a imensa maioria das pessoas, se seguirem aquilo que vai sendo falado aqui nas lives, vocês vão compreender os princípios, os valores corretos sobre o dinheiro. E vocês conseguirão ter essa vida melhor. Vocês conseguirão melhorar de vida a partir disso daqui, porque melhora sim de vida. Aí entra outra frase negacionista. Se você diz que o dinheiro não vai melhorar a sua vida, você está mentindo para si mesmo porque você não tem coragem. Você não tem coragem de assumir isso, você não tem coragem de enfrentar. E a coragem, ela acaba sendo uma das maiores virtudes para quem consegue ter dinheiro. Ela acaba sendo uma das maiores virtudes para quem deseja melhorar de vida de alguma forma. Você precisa ter coragem para lidar com ansiedade, você precisa ter coragem para lidar com comportamentos ruins, porque em determinado momento você vai ficar sozinho, em determinado momento você vai se sentir excluído, em determinado momento você não vai saber o que fazer, em determinado momento você vai errar, você vai gastar dinheiro com coisa que você não precisava. Só que é um jogo. Um momento você ganha, um momento você perde, um momento você erra, um momento você acerta, mas você está sempre num processo de aprendizado, num processo de entendimento do que é melhor que precisa ser feito, assumindo a responsabilidade sobre tudo isso. Então, pessoal, acho que já deu aqui por hoje. Pedir para vocês curtirem o vídeo aí, compartilhem para aquela pessoa que seja próxima de você, que você acredita que essas esse conteúdo aqui pode ajudar de alguma maneira para que a pessoa enxergue coisas que muitas vezes ela nunca percebeu. Simplesmente tem pessoas que nunca mudaram o comportamento porque nunca enxergaram que existia outra possibilidade. Então compartilha com essa pessoa, se inscreve aí no canal, tá bom? Tudo isso daí vai mostrar que o conteúdo é relevante para o YouTube e vai fazer com que mais pessoas possam acessar o conteúdo. Também comenta aí se tu gostou da live de hoje, se tu gostou de todo esse conteúdo, se tu passa por alguma dessas situações, porque eu acredito que se a gente criar uma comunidade de aprendizado, uma comunidade de enriquecimento em conjunto, todo mundo aqui vai sair ganhando, tá certo? Então, entrem também aí no link que está na descrição, que é o curso do Jogo Mestre. Quem quiser conhecer, lá eu ensino sobre finanças pessoais, sobre investimentos e também faço um acompanhamento para quem desejar ser acompanhado de perto durante o período de 12 meses. Beleza? Então a gente se vê aí numa próxima live. Espero vocês lá. Valeu!